A paz do Senhor Jesus. Vamos estar trazendo hoje um tema que está em pauta nas mídias novamente, falando sobre o Irã. Lá há feridos, lá há mortos, devido a uma manifestação que acontece nesse exato momento. Amém? Mas vamos falar, claro, sobre questões cristãs e vamos ver por que 800 mil cristãos aproximadamente oram pelos demais ao redor do mundo. Esses estão localizados lá no Irã. O que tem lá? Como é a vida deles lá? Me ajude nos comentários, depois de ver todo o vídeo e entender esse contexto. Me ajude lá a entender, também a compreender como eles têm essa fé. Amém? Nós vamos trazer dados rapidamente aqui da história desse país. Mas bem resumidamente, porém bem fácil e claro de você compreender. Me ajude lá. Amém? Também sempre antes de qualquer coisa, eu agradeço a Deus por tudo, já disse em outros vídeos o porquê, né? Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Eu sempre peço que você se inscreva, dê um like nesse vídeo, né? Para que esse canal venha alcançar mais pessoas e trazer mais fé, mais esperança e mais amor para o coração desses. Amém? Nós sabemos que o Irã é um país hoje teocrático. Oficialmente é a República Islâmica do Irã, anteriormente conhecido como Pérsia, ou fazia parte do Império Persa, que englobava no Antigo Testamento a Ásia Ocidental, né, desde a Turquia ali, e dominou o cenário mundial em uma época anterior a Cristo. Né? Teve pontos positivos desse império em relação ao povo de Deus e também pontos negativos, mas é uma outra história que a Bíblia relata muito bem no Antigo Testamento. Amém? Por volta do século 6 a.C. Né? Mas em 633 depois de Cristo, os árabes muçulmanos, presta atenção, invadiram o Irã, conquistaram-no por volta de 651 depois de Cristo. Quero abrir um parênteses para trazer uma reflexão, dizendo que Maomé nasceu em 570, aproximadamente nessa data aí, coincidindo tudo isso. É tudo muito próximo, né? E é muito forte lá então, né, o islamismo. O Irã produziu, e produz até, mas produziu já muito antes, né, grandes cientistas, grandes artistas, grandes pensadores e grandes acadêmicos. O Irã não é um país, né, que nós podemos dizer é inferior a uma classe, um país médio, ele é um país médio porte, beirando um crescimento econômico muito grande, porque lá tem petróleo muito, lá tem combustíveis fósseis, lá tem outras tantas coisas. O Irã domina uma parte ali do mar onde passam os navios petroleiros, é o Irã que domina. O Irã tem acordos internacionais, o Irã tem poder bélico, é um país que poderia prosperar muito mais, mas é um país que está confundindo política com religião até os dias de hoje, né? Em 1953, o Irã tornou-se um autocrático e apoiado pelos Estados Unidos e pela Inglaterra. Veja só. Em 1979, finalmente, República Islâmica, uma potência média, petroleira. Amém? Mas hoje, como já vimos, tem acontecido manifestações imensas lá no Irã, que já causaram até mortes e uma imensidão de feridos, e a tendência é que piore. Também lá tem uma inflação elevada. A mídia vem trazendo essas notícias, vem falando da desvalorização da moeda local já há algum tempo, sanções que os países internacionais estão impondo sobre esse país. Recentemente, em junho, passou por uma guerra ali, por esse período, com o Estado de Israel. Algo que já vem acontecendo há muito tempo. Recentemente, em 2022, um caso de uma mulher, né, que foi morta lá, morreu lá, né, devido às suas vestimentas, e outros tantos casos, a guerra do Irã, Iraque, um país que vem sendo envolto em polêmicas, em guerras, em atrocidades lá. Muito disso também em nome da religião, que eles têm como força maior no seu país. Algo que aqui no Ocidente já está desvinculado do poder político, né? É sempre de uma forma direta, é claro, porque indiretamente muitas coisas estão ligadas. Então, essa perseguição cristã no Irã, o que é isso? A perseguição cristã no Irã, ela é uma opressão islâmica. A perseguição cristã no Irã é uma paranoia ditatorial. Essa perseguição cristã está envolta em crimes
está envolta em uma organização criminosa terrível. Essa perseguição é corrupção pura de pessoas que estão lá e que trazem isso para os cristãos que lá estão alocados. Existe lá, e é bom você prestar atenção muito nisso, dois tipos de cristãos. Aqueles cristãos ou comunidades cristãs, aqueles cristãos que já são de uma origem antiga, aqueles cristãos que são de uma denominação histórica, como os assírios, os armênios, esses são permitidos. Esses são um pouco respeitados. E existem os cristãos lá que são convertidos. Esses não têm respeito nenhum. E são de maioria muçulmana. São convertidos da área do muçulmano. Esses não têm respeito nenhum, porém ambos não são respeitados. Porém, em um nível maior, os convertidos. Agora veja uma coisa. São considerados ambos de segunda classe. Ambos têm restrições, perseguições, torturas. Só que os que são convertidos, especialmente no muçulmano, que são as maiorias, são perseguidos muito, são torturados, são proibidos de professar a sua fé. São proibidos de realizar cultos na língua mãe oficial do país. Outras tantas coisas acontecem com esses cristãos. Por quê? E aqui você vai começar a entender algumas coisas. Porque eles dizem lá que o convertido, na verdade, é um convertido político. Ou seja, é um convertido que foi influenciado pelo mundo ocidental. Onde eu sei que esse vídeo vai ser assistido pela grande maioria das pessoas. O mundo ocidental onde nós vivemos. Aqui na França, onde estou, aí no Brasil, aonde a maioria assiste, somos o Ocidente. Uma parte da Europa para cá e uma parte para lá é o Oriente. Onde está o Irã? Onde está essa tortura? Onde está essa perseguição? Onde estão esses aproximadamente 800 mil cristãos sofrendo essas perseguições? Para que você tenha uma ideia, eu quero sintetizar aqui, eu quero diminuir o assunto, não, eu quero deixar um pouquinho menor para que o vídeo não seja extenso. Homens e mulheres são perseguidos, ambos. Homens até muito mais. Mulheres são torturadas, violentadas, abusadas nas cadeias. Mulheres são submetidas a maus tratos. Quando são descobertas, quando professam a sua fé, mulheres não têm direitos lá, como tem aqui no Ocidente. Mulheres lá são restritas. Muitas, quando são descobertas, que estão seguindo a Jesus Cristo, são forçadas a um casamento muçulmano e dentro desse casamento passam por imensidão de torturas e abusos. Não têm seus direitos. Violam os direitos humanos lá, dessas mulheres. Tomam os seus filhos em últimos casos. E outras tantas coisas mais, chegando até a serem mortas. Homens são perseguidos da mesma forma, mas de uma intensidade muito maior quando são presos. As torturas são imensas para que confessem alguma coisa que talvez às vezes nem existe. Passam muito tempo na cadeia e chegando ao ponto de serem também mortos. Ou seja, seus direitos internacionais, seus direitos humanos internacionais são violados. Não existe lá isso quando se trata das questões religiosas, mas muito porque dizem que são influenciados pelo Ocidente, isso é cultura ocidental, a forma como nós vivemos aqui, como nos vestimos, como cultuamos, como fizemos festas, tudo isso, para eles é abominação. Em nome disso, matam, torturam e privam direitos de liberdade, de expressão e outras tantas coisas por lá. Essa realidade eu me pergunto por que a mídia daqui não traz. Eles focam no que? Na guerra, na inflação, na economia, na moeda, mas não traz essa realidade. E agora eu quero terminar o vídeo falando algo que é fundamental, que eu disse lá no começo. Me ajuda no comentário a entender isso também. É importante a sua observação para o crescimento de ambos e para que as outras pessoas que vão alcançar essa mensagem também possam entender melhor as coisas. É relatado lá por missionários, e eu conheço pessoalmente alguns, porque já passei por várias partes do mundo, né? Eu vejo que eles relatam que lá a igreja, ela não tem especificamente a mesma estrutura física que aqui tem, é muito igreja domiciliar, como lá no Antigo Testamento, ou melhor, nos primeiros cristãos, né? Logo recentemente, a morte e a ressurreição de Cristo, faziam, se reuniam e era uma união muito forte, mas a perseguição era intensa e a perseguição lá ainda é intensa. Então eles têm, assim, o cristianismo muito forte. Aquelas questões das cartas de Paulo, quando ele trazia lá para animar o povo lá a resistir à perseguição, lá é real.
A perseguição lá é real, a tortura, a morte lá é real. Então eles têm uma fé possivelmente até muito maior que nós aqui cristãos do Ocidente. Então isso faz com que eles orem por nós, é incrível. Eles são perseguidos. Eles são mortos ainda. Outros dados que não dá tempo de trazer aqui para o vídeo não se tornar extenso, acontecem lá. Relatos que você pode pegar pela internet, você pode pesquisar, conversar com líderes religiosos e você vai ver que existe lá o que ainda existia lá no primeiro século. Isso faz com que eles tenham uma fé muito grande. E parece que o olhar que eles têm sobre eles mesmos é de que eles vão diretamente para o céu porque eles estão sobre essa forte opressão, mas eles não negam a Jesus. A maioria esmagadora não nega a Cristo Jesus e defende a sua fé dentro de um país que tem aproximadamente 90 milhões de pessoas, das quais a grande maioria não é cristã e os persegue, mas também perseguem outros, como os judeus, enfim. Amém? Eu espero que você possa refletir sobre esse tema, não olhar somente para o que a mídia traz em relação ao Estado do Irã, mas também olhar o que acontece lá relacionado ao nosso interesse, relacionado ao cristianismo, relacionado a Jesus Cristo, relacionado à Bíblia, e que nós então nos voltamos um pouco mais a eles, mas como? Em oração, que nós possamos orar por esses aproximadamente 800 mil pessoas que estão tendo sua vida lá restrita, porque professam a mesma fé que nós aqui do canal professamos. Somos cristãos, devemos estar mais unidos como os primeiros cristãos. Amém? Que Deus vos abençoe.